Vai ser um jogo muito duro esse do Flamengo com o Chelsea. A respeito do desempenho de algumas equipes europeias, né? Como é que eles vão enfrentar esse campeonato? Você acha que eles vão levar mais no estilo de pré-temporada? Ou então vão levar a sério, né, para tentar ser campeão, como já foi passado por alguns treinadores e presidentes? Como é que você acredita que chegam os europeus comparado aos times sul-americanos? Eu acho que não existe uma entidade monolítica, assim, os times europeus. Acho que cada um está inserido em um contexto diferente. Por exemplo, vou pegar o jogo de hoje, né? Entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. A temporada do Atlético de Madrid acabou antes, né? Porque ele foi eliminado da Champions League, se não me engano, nas oitavas de final pelo Real Madrid, né? E no Campeonato Espanhol, ele, embora tenha disputado ali no meio da temporada, cabeça a cabeça com Barcelona e Real Madrid, perdeu muito terreno ali no final, né? Nos últimos 3 meses ali de Campeonato Espanhol. Então, assim, é um time que eu acho que vai chegar melhor fisicamente para essa partida contra o Paris Saint-Germain, que em contraponto disputou a Vera, né, o último jogo da temporada europeia, que foi justamente a final da Champions League, né? E jogou pra caramba, meteu 5-0 no Inter, na Inter, melhor dizendo, e tal. Então eu acho que os europeus, por exemplo, Bayern de Munique, é o outro que teve a temporada se encerrando mais cedo também, né? Ganhou a Bundesliga e saiu cedo também, acabou caindo para a Inter de Milão na Champions League. Então, esses dois times acho que chegam em condições melhores. Eu sempre tentei decifrar esse enigma dos times europeus assim com duas possibilidades, né? Alguns encarando como uma pós-temporada, outros encarando como uma pré-temporada. Se você encara como pós-temporada, os caras vão estar no bagaço, né? Então, assim, se você encara como pré-temporada, você começa a armar o time para a temporada que vai chegar. E é claro que os europeus vão dar mais valor, evidentemente, como tem que ser mesmo, né? A Champions League, a Liga Nacional, né, que começa alguns de agosto, outros em setembro e tal. Então, assim, eu acho que cada europeu chega num contexto diferente, né, para essa competição. A má notícia para o Flamengo, no caso, é que o Bayern de Munique, que pode ser um confronto de oitavas de final, acho que vai chegar mais fresco, vai chegar mais inteiro para essa Copa do Mundo de Clubes. Diferentemente do que acontece com a Inter, por exemplo. A Inter, inclusive, trocou de técnico. O Simone Inzaghi, que eu acho um baita treinador, foi para o Al Hilal, que está na Copa do Mundo de Clubes também. E aí a Inter fez uma contratação, no mínimo, esquisita, né? Trouxe o Christian Kivo, que é um cara da casa, um romeno, que jogou na Inter, então era técnico do Parma. E acho que a Inter fez uma aposta grande aí, né? Não bastasse o time estar no bagaço fisicamente, ainda trocou, teve uma troca de técnico, na verdade foi forçada isso, porque o Simone Inzaghi aceitou os petrodólares lá do Al Hilal. Então eu acho que cada europeu é um contexto diferente, né? Então, assim, a gente vai ver, por exemplo, no grupo do Flamengo, um Chelsea que começou muito mal a temporada e depois se acertou, né? Tanto que conseguiu a classificação para a UEFA Champions League pelo Campeonato Inglês, pela Premier League. O técnico é o Enzo Maresca, né, que era do Leicester. Pela primeira vez na carreira dirigiu um time de maior investimento, um time grande, né? No caso, o Chelsea. Eu acho que o Chelsea chega bem. Agora, o Chelsea tem um problema meio crônico, né? Que é a posição de centroavante. O centroavante titular é o Nicolas Jackson, né? Um jogador senegalês que eu acho que não está à altura do elenco. E o elenco tem bons jogadores. O Cole Palmer, por exemplo, eu acho espetacular o meio-campista, né? Contratou o Dilep agora, jogador do Ipswich, né? Um centroavante, pagou relativamente pouco, 30 milhões de libras, nesse jogador que fez um bom campeonato inglês, mas também uma aposta, né? Então, assim, eu vejo o Chelsea com esse problema. Talvez seja o único problema do time, né? Se a gente colocar em contraponto com o Flamengo. Vai ser um jogo muito duro esse do Flamengo com o Chelsea. Por isso que eu acho que o Flamengo amanhã, contra o Esperance, tem que ganhar e se fizer saldo, ótimo, né? Porque eu acho que vai ser a parada. Acho não, né? Todo mundo sabe que esse jogo contra o Chelsea vai ser uma parada duríssima. O time do Chelsea é bom. Então, eu acho que o negócio do Flamengo é ganhar aí bem do Esperance e do LAFC, que é o último jogo, que eu acho que vai ser mais difícil que o jogo de amanhã.
É bem provável. O Carlos Magno até botou assim, eu acho que cada europeu tem sua realidade, concordando aí com o Bernardo, né? A Atlético vai querer ganhar para ganhar um título, especialmente por conta do dinheiro, e o PSG está com a barriga cheia, mas vai levar a sério, né? Mas, obviamente, tem clubes aí mais, talvez mais concentrados do que outros. E o Samuel Lopes, bom dia, família S1. Será que o Chelsea, por ter um elenco grande, irá testar os jovens para dar uma rodagem? Vai ser um. A gente fala muito de Flamengo e Esperança, e é o nosso foco principal, porque é a estreia, né, André? Mas assim, o torcedor tá muito mais na expectativa de sexta do que de amanhã. Só que eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu acredito que o jogo de amanhã, por incrível que pareça, é mais importante que o de sexta. Porque se você ganha do Esperance da Tunísia, você chega um pouco mais confiante, entre aspas, até tranquilo para sexta, que o empate lhe mantém de uma forma favorável. E você chega somente mais uma vez com uma obrigação de tentar vencer o Los Angeles FC, né? Por mais que tenha alguns jogadores conhecidos, que a gente já vem pontuando há algumas semanas, o Flamengo, eu acredito que ainda tem mais elenco, é um time mais completo do que o time americano. Então, se o Flamengo consegue vencer amanhã, que é a expectativa, 1-0, 2-0, 3-0, enfim, e fazer, quem sabe, esse saldo de gols, embalar aí 3 vitórias, né, para chegar sexta-feira num horário terrível, 3 horas da tarde. Eu vi o Mauro falando que tá muito quente por lá, nesse horário, né? Então, times brasileiros ali talvez não sentem tanto quanto os times europeus. E tem essa expectativa sobre esses confrontos, porque antes de passar para o André, hoje o Juan Fran, que já passou aqui pelo futebol brasileiro, ele concedeu uma entrevista ao jornal AS, lá da Espanha. E ele falou assim: os brasileiros estão competindo lá agora. Os europeus podem chegar a ter um pouco mais de dificuldade para começar do que os americanos, que estão chegando com um pouco mais de experiência. Eles podem ter uma ligeira vantagem em termos de ritmo e sensibilidade. Já na Europa, há um salto de qualidade. Mesmo assim, tem times que vão nos dar trabalho. Exemplo, Flamengo, River Plate. Para os espectadores, será bom de assistir jogos diferentes, algo que eles nunca viram antes. André, fica à vontade. Assim, é, essa questão do jogo contra o Esperance e depois o Chelsea tá parecendo o que era o Mundial, agora é Intercontinental e tal, que tinha a semifinal e depois a final, e algumas vezes o time pensando na equipe europeia não passava pela africana, asiática e tal, então não. E outra, o Flamengo não está com muita moral, assim, pelo retrospecto recente, desde 2023, em jogos internacionais para cantar essa marra no Mundial, não. De a esperança é mole. Nada é mole, não, amigo. Nada é mole. Fez jogo duro com o Tátira, fez jogo duro, perdeu para o Central Córdoba, sabe? Perdeu para o Bolívar, tudo bem, na altitude e tal, mas se enrolou com o Palestino. O Flamengo não tá com moral pelo retrospecto recente, para ficar cantando essa marra de que adversário é só o Chelsea, os outros dois têm que passar por cima. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Amanhã vai ser jogo duro. O Flamengo vai ter que tornar o jogo fácil. Mas é jogo duro, é o campeão tunisiano. Sabe? É time acostumado a jogar, tentando se impor e tal, que vai estar com a motivação também alta em relação ao Mundial. A mesma motivação que o Flamengo tem para enfrentar o Chelsea, o Esperança tem para enfrentar o Flamengo. Eles não têm o nível de investimento do Flamengo. Eles investem muito, infinitamente menos, né, no futebol. Tem dinheiro para isso. Tem infinitamente menos dinheiro que o Flamengo. Mas é um time grande da Tunísia, 34 vezes campeão da Tunísia, 4 vezes campeão africano. Então não tem esse negócio de entrar achando que vai ser moleza, não. Não vai ter moleza. Se tiver moleza, o Flamengo vai ter que fazer acontecer a moleza. E não tá com moral para chegar com essa empáfia em jogo internacional, não. O Flamengo, nos últimos 2 anos, foi pífio internacionalmente. Ridículo nos últimos 23, 24 e agora a primeira fase da Libertadores. Tem moral nenhuma. Tem que chegar lá, jogar muito sério todos os jogos e buscar ganhar. Primeiro pensar em ganhar do Esperança. Se o jogo se facilitar, o adversário se fragilizar com gol sofrido, etc., aí o Flamengo pode pensar em fazer um saldo que vai ser importante, sim. Mas por enquanto tem que pensar em jogar sério, jogar bem contra equipes internacionais e tentar ganhar o jogo.
Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.